Agora sim, né? Você está gravando? Agora sim. Obrigado. Bom, então vamos lá, pessoal. Novamente, agradeço o Ian, agradeço todo o IC Unicamp, a organização WTD. Muito feliz de estar aqui, apoiando esse evento, né, dos futuros mestres e doutores, aí, mestras e doutoras. Então, é com muita alegria que a gente está aqui. Queria falar um pouco, né, sobre o Zen Club, me apresentar um pouco. Eu sou responsável por toda a área de dados do Zen Club. Tenho uma passagem pela Unicamp, então eu fiz a FEC, né, no doutorado, e tenho boas amizades aí no Instituto de Computação também, né, que é um instituto fantástico que eu admiro bastante o trabalho. Então, hoje a gente vai falar um pouco de produtos de dados e analytics no Zen Club, tá? Vou falar para vocês um pouco como é que a gente estrutura a área, quais são os produtos de dados, né, que a gente tem aqui, os principais desafios, e falar um pouco também das oportunidades, né, para quem tiver interesse em se juntar a gente, né, seja como pessoas desenvolvedoras ou profissionais de dados. A gente tem bastante oportunidades aqui profissionais e é um pouco isso que eu vim falar aqui para vocês hoje, né? Então, começando pelo Zen Club, tá? Esse daqui é o vídeo promocional, então eu vou dar um play aqui, eu acho que vale a pena para vocês entenderem um pouco do nosso contexto, tá? Há 5 anos. Desculpa, Carlos, o áudio eu acho que não está saindo. Tá. Ok, eu não vou saber resolver a questão do áudio agora, então, eu acho que o Ian compartilhou o link do vídeo promo, né, aí no chat, então Isso. vocês podem assistir depois, tranquilamente. Mas, basicamente, esse vídeo mostra um pouco, né, o contexto do Zen Club. Nós somos fundados em 2016, tá? É uma startup brasileira, né, na área de saúde mental e emocional, por duas pessoas, são o José Simões e o Rui, são os dois co-founders nossos. Eles são portugueses, mas radicados aqui no Brasil já há muito tempo. O José Simões é doutor em computação, já teve passagens por grandes empresas cuidando da área de produto de empresas de e-commerce como da Fit, o Rui médico de formação, e a empresa foi fundada com o sonho de transformar e de democratizar o acesso à saúde emocional e mental no Brasil e no mundo, tá? Esse é o nosso propósito, a nossa missão. Nós temos aplicativos, temos vários produtos, tanto para pessoas que buscam autodesenvolvimento e melhoria, tá? Pessoal, tratamentos, né, terapêuticos, psicoterapêuticos, tanto linhas clínicas quanto mindfulness, profissionais de yoga, que a gente também oferece na plataforma. Então, é um produto que ajuda as pessoas a ter esse autocuidado, esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, a combater estresse, ansiedade do dia a dia, que a gente sabe que muitas vezes atrapalha a gente. Todo mundo aqui é aluno, né, seja de graduação, de mestrado, doutorado, alguns professores talvez aqui. A gente sabe quanto o ambiente de pesquisa acadêmica também é super estressante, né? E o Zen Club vem para ajudar a gente a estar bem com a gente mesmo, para que a gente possa ser as melhores pessoas possíveis, seja nos relacionamentos interpessoais em casa, seja como os alunos, seja como profissionais, né? Então, basicamente essa mensagem do vídeo, é um vídeo bem inspiracional, tem alguns depoimentos aqui de profissionais que atendem na nossa plataforma, tá? Nós temos hoje mais de 1.800 profissionais, tá? Na nossa plataforma, de várias especialidades clínicas, e é um pouco isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um pouco as telas, se vocês entrarem no site, tá? É isso que a gente faz. A gente acredita que saúde mental é crescimento, né? Não só para a gente como indivíduo, mas também crescimento para as organizações. A gente está vivendo um contexto de pandemia, já há quase 2 anos, e os casos de burnout, né, que é uma síndrome que, inclusive, ela vai ser oficialmente, mundialmente, reconhecida como uma síndrome diretamente associada
a causas ligadas ao trabalho, né? A partir de 1º de janeiro de 2022, então ela tem um CID, né, para isso. Então, o número de pessoas que a gente atende na nossa plataforma, né, que buscam profissionais com queixas de burnout, está crescendo vertiginosamente, semestre a semestre, mais de 200% de crescimento na procura a cada semestre. Isso tem sido verdade desde o início da pandemia. Então, a gente hoje tem uma força de trabalho extremamente sobrecarregada, né, com problemas físicos, com problemas emocionais, que muitas vezes tem que pedir licença e afastamento do trabalho, muitas vezes acaba ficando com problemas financeiros e problemas psicológicos e médicos. Isso é um problema muito sério, uma síndrome que precisa ser combatida, e o Zen Club também ajuda as empresas a entenderem como montar ambientes de trabalhos mais psicologicamente seguros, com melhores relações entre os colegas e os líderes. Então, a gente ajuda tanto a qualquer pessoa, qualquer um aqui pode marcar uma sessão com os nossos profissionais, e também as empresas contratam o Zen Club como uma empresa que consegue ajudá-las a resolver os problemas organizacionais, tá? Então, aqui alguns números interessantes. Para as empresas que contratam o Zen Club, 71% delas consideram o Zen Club um dos top 3 benefícios que a empresa oferece, né? Isso é uma pesquisa feita com os colaboradores das empresas que usam o Zen Club. 84% relatam impacto positivo em produtividade, né? Melhoram sua produtividade, sua capacidade de foco, concentração. 82% percebem melhoria no relacionamento com colegas, e 97% sentiram melhoria na qualidade de vida. E esses números são muito importantes. Por que eu fiz questão de trazer esses números? Para mostrar que, gente, terapia, autocuidado funciona. A gente ainda tem muito estigma, muito tabu associado a isso. Imagina, terapia não é para mim, eu não preciso disso, não sou doente, né? E especialmente no Brasil, é um país, infelizmente, muito machista ainda, então, principalmente os homens têm bastante resistência, tá? A fazer terapia, a procurar ajuda, a reconhecer suas próprias vulnerabilidades, né? Mas uma coisa que a gente tem aprendido, e eu pessoalmente posso dar esse depoimento porque eu faço terapia já há alguns anos, né? É que ajuda muito a controlar a ansiedade, a gerenciar as nossas emoções, e eu me vejo aí dentro dessas percentagens aí de pessoas que reportam melhorias significativas, tá? Então, dado esse contexto, né, acho que vocês entenderam mais ou menos quem é o Zen Club. Então, eu queria falar um pouco da área de dados aqui do Zen Club, tá? Então, esse slide aqui é importante porque ele ilustra mais ou menos as dimensões que a gente trabalha, né, para o desenvolvimento das pessoas. Então, no autoconhecimento, relação entre família e amigos, carreira, saúde e bem-estar, controle financeiro, que vocês podem achar estranho essa parte está aí, mas o descontrole financeiro é uma das grandes causas de estresse e de sofrimento emocional na vida das pessoas, e o aspecto da vida amorosa de todo mundo. Então, a gente constrói perfis, né, de dados com esses formulários cientificamente validados que a gente aplica, que qualquer um pode responder, e com isso a gente ajuda as pessoas a entenderem os seus perfis, a entenderem o ponto que elas estão na sua jornada pessoal como indivíduos, né, na sociedade, em cada uma dessas dimensões, e a gente ajuda e estimula essas pessoas a descrever os seus objetivos, qual é o ponto B em que elas querem chegar. E uma vez a gente entendendo o perfil da pessoa por meio de dados, conseguindo mensurar e diagnosticar a pessoa, né, no ponto que ela está no desenvolvimento dela, e entendendo os objetivos, a gente entra com toda uma série de tecnologias de dados, produtos de dados baseado em ciência de dados, machine learning e inteligência artificial também, para alguns casos de uso, como matchmaking, recomendação de profissionais, recomendação de trilhas de conteúdo, de práticas de mindfulness, de meditação, yoga, etc. Então, basicamente, esses são os desafios, e os produtos e dados que a gente tem aqui no Zen Club são voltados para o desafio da personalização, da recomendação, do matchmaking e da extração de insights para que as pessoas se autoconheçam, tá? Então, aqui está um pouco da estrutura, tá? Como é que a gente se estrutura para produzir
algoritmos e extrair insights. Então, a gente tem uma equipe de People Analytics, formada por cientistas de dados e analistas de dados. Essa equipe leva o contexto aos clientes, né, que usam o Zen Club, aos especialistas, que são os nossos profissionais, e aos clientes também de empresas RHs, né, que contratam o Zen Club. E esse time atua em geração de insights, mensuração e diagnóstico, tá? Então, qual analytics preditivo também? Então, qual é o risco dessa pessoa ter uma sobrecarga de trabalho? Qual é o risco dessa outra pessoa sofrer de depressão? Qual é o risco dessa outra pessoa poder ter um desfecho, né, em que exija um licenciamento médico por questões de saúde mental e emocional? Então, a gente trata isso nesse time. Temos um outro time de personalization, onde a gente tem cientistas de dados e oportunidades abertas também para engenheiros de machine learning, onde a gente gera inteligência para a jornada do usuário. Então, como eu falei antes, matchmaking. Então, dado que a gente conhece da pessoa, do uso dela da plataforma, a gente tem, por exemplo, um diário emocional em que você pode relatar e registrar suas emoções, né? Emoções como e sentimentos também, como raiva, alegria, calma, estresse, né? E os motivos do porquê você está se sentindo daquele jeito. Então, com isso, a gente consegue entender os sintomas melhor, né, sobre cada indivíduo, e recomendar os profissionais cujas especialidades terapêuticas são mais indicadas para cada perfil. Isso é um enorme desafio, né, de inteligência, e a gente está construindo e temos algoritmos para tratar isso. E a gente tem 2 outros times aqui, que são transversais, tá? Um time de plataforma de operação de dados, composto por engenheiros de dados e arquitetos de dados, onde a gente constrói e modela fontes de dados, orquestra pipelines de dados e evolui a arquitetura de dados. E um time de governança e gerenciamento de dados, onde a gente tem analistas de data management e analistas de data quality, né? Onde esse time também é responsável pela segurança e privacidade dos dados, compliance com a legislação, a Lei Geral de Proteção dos Dados, e todo o cuidado que a gente tem que ter com esses dados. São dados muito críticos e sensíveis. São pessoas que relatam coisas muito íntimas, né, sobre a jornada delas pela vida na nossa plataforma. Então, a gente leva isso com toda seriedade, tá? Então, aqui um slide ilustrativo para explicar que a gente faz alguns use cases, né? Então, a gente faz segmentação de clientes, então a gente usa aprendizado não supervisionado, algoritmos de agrupamento, né, para entender as principais dimensões, né, e tentar agrupar dados, agrupar usuários que têm baixo engajamento nas terapias, ou que têm alto engajamento, que relatam mais emoções positivas ou mais emoções negativas. Então, por meio desses algoritmos, a gente vai entendendo padrões, extraindo conhecimento e melhorando a nossa capacidade de recomendação, de personalização e a nossa capacidade preditiva, né? Até o ponto de chegar a predizer em que dias da semana, por exemplo, a pessoa tem mais propensão a se sentir triste, ou que dias da semana a pessoa tem mais propensão a relatar estar animada, com alta energia. Então, esses insights ajudam muito a pessoa a se autoconhecer, a se autodescobrir, porque ela consegue relacionar isso com, por exemplo, algum evento recorrente na semana, alguma reunião de trabalho que ela tem na quarta-feira à noite, que deixa ela muito estressada, por exemplo, né? Aqui, só não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar para vocês que a gente tem toda uma stack tecnológica que hoje é muito baseada em tecnologias da GCP, tá? A nuvem da Google. Então, a gente tem toda uma plataforma de dados que consegue ser escalável. Então, a gente usa processamento massivo, paralelo, distribuído de dados, tá? Tanto para dados frios, que são aqueles dados que são armazenados nos nossos data warehouses, nos nossos armazéns de dados, quanto dados quentes, que são dados real-time, né, de streaming, que a gente precisa coletar para gerar melhor experiência para o nosso usuário. Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Então, algumas pessoas chegam na nossa plataforma precisando de ajuda urgente, tá? A gente deixa um disclaimer lá no nosso site, a gente não atua em prevenção de suicídio, por exemplo, mas algumas pessoas têm algumas crises, né? Sejam crises de pânico, sejam crises em que ela precisa conversar com algum profissional
nos próximos minutos, nas próximas horas, tá? Então, a gente precisa entender em near real time, em quase tempo real, os profissionais que estão disponíveis naquele momento, os profissionais que têm as melhores habilidades e experiência para atender esse tipo de necessidade. Então, a gente tem uma plataforma tecnológica para tratar esse tipo de caso de uso, tá? A gente também trabalha com machine learning, um slide apenas ilustrativo aqui para ilustrar um dos projetos que a gente tem aqui em andamento, né, que é um projeto baseado em embeddings, machine learning, um servidor de similaridade, onde a gente computa a similaridade entre usuários e profissionais, entre queries de busca, termos de busca e profissionais, entre emoções e profissionais. Então, a gente consegue, a gente está trabalhando para sermos capazes de associar profissionais a sintomas que esse profissional é mais capacitado de tratar, e ter um sistema que aprenda isso e consiga se tornar cada vez mais inteligente para que esse matchmaking seja feito de forma efetiva, porque a pior coisa para a gente é que os nossos usuários agendem sessões a um profissional que não vai saber tratar o problema da pessoa, né? Isso significa que a pessoa vai ficar por mais tempo com aquela dor, por mais tempo sem conseguir se desenvolver pessoalmente, né? Então, com muita responsabilidade que a gente evolui essas tecnologias lá no Zen Club, porque a gente está tratando de dores muito sérias e graves da psique do indivíduo, tá? E, por último, eu queria ilustrar um último use case para fechar aqui a nossa conversa, que é o índice de bem-estar corporativo do Zen Club, tá? Que a gente acabou de lançar, tem saído algumas reportagens em alguns canais, revista, exame, e isso é um instrumento importante que mede algumas 5 dimensões, né? Burnout, adição ao trabalho, então as pessoas que não conseguem se desligar do trabalho, trabalham fim de semana, né? Não conseguem estar numa mesa de jantar ou de almoço com a família sem falar de trabalho, por exemplo. Uma terceira dimensão, o volume de demanda e microgerenciamento, né? Tem líderes e chefes que impõem muita pressão e microcontrole e não dá muito espaço e autonomia para as pessoas aprenderem e evoluírem como profissionais. Isso é um grande ofensor do índice de bem-estar das corporações. Uma quarta dimensão, a gente mede a qualidade da relação com os colegas e líderes. Uma quinta, a própria cultura do ambiente de trabalho, se é uma cultura tóxica ou não, né? São formulários que a gente construiu em parceria com a USP, em parceria com mestres, doutores, professores da USP, psicometristas, questionários que têm significância clínica, que têm significância estatística também, tá? E é um instrumento importante para ajudar as organizações a entenderem onde são as principais dores, os principais problemas, se elas precisam recomendar, né, mais terapias específicas para algumas áreas, alguns departamentos, ou lives, ou sessões de terapia em grupo. Então, a gente consegue extrair vários insights e ajudar as organizações a melhorar os seus ambientes, né? Então, isso é um outro produto que requer muito dados, muita extração de insights, predictive analytics, algoritmos de modelagem e mensuração de riscos individuais e por grupos, seja por cargos, por departamento, etc., tá? E, para finalizar, eu convido vocês todos aqui a acessar zenclub.com.br, a conhecer, a testar a ferramenta, se vocês quiserem, tá? Agendar uma sessão de terapia, vai ser útil para vocês. E finalizar dizendo que a gente tem vagas abertas, vocês podem procurar na nossa página de carreira, eu vou jogar aqui no chat, tá? A página do Fresh Team, pública do Zen Club. Hoje, a gente está com 2 vagas na área de tecnologia, que são essas que vocês estão vendo, tá? De Front-End Engineer e Senior Back-End Engineer. E temos também vagas em dados, que vão ser abertas em janeiro. Então, eu convido todos a ficarem de olho nas exposições, né? Se vocês quiserem se juntar a essa missão, né, de construir produtos e dados para melhorar o bem-estar e a saúde mental das pessoas no Brasil inteiro, democratizar esse acesso, tá? Fica aqui o convite, e eu agradeço muito a oportunidade e, enfim, a atenção de todos. Obrigado, Ian, obrigado à organização também. Muito obrigado, Carlos. Foi uma boa exposição, né, mostrando tanto esse problema da nossa sociedade que é urgente, né, e as áreas que a gente pode atuar também, que vocês atuam para combater isso, né.
E lembrando só, gente, que esse vídeo promo aí que está no chat da empresa, ele não é listado, então vejam, né, se quiserem ver o vídeo, o link está aí. E depois a gente, não sei se quer que disponibilize nas redes sociais, mas aí a gente conversa. Eu queria só abrir para perguntas agora. Quem tem quer falar alguma coisa, ou tem alguma dúvida, fica à vontade, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, uma quiserem dúvida mandar, geral. pode deixar aqui. Uma dúvida geral aí no processo de seleção da Zen. O que é cobrado, o que é esperado dos candidatos? Tem algum tipo de prova mais técnica? Como é que é? Só para o pessoal saber. Quem fez a pergunta? Alô? Bom, não sei quem fez a pergunta, mas é só corrigindo o meu e-mail, carlos@zenclub.com, tá? Quem quiser tirar dúvidas. Sobre processo seletivo, ele varia dependendo da área, né? Na área de tecnologia existem alguns cases técnicos, a possibilidade de live coding também, mas eu não sou a melhor pessoa para dizer exatamente como é feito, né? Mas quem quiser pode me mandar um e-mail, eu encaminho para o nosso head de tecnologia, que com certeza vai poder dar o detalhamento de como é que é o nosso processo, tá? Mas tem sim etapas de fit cultural, tem uma conversa inicial, em seguida existe uma avaliação técnica, tá? Que envolve pessoas do time de tecnologia, e conversas finais com um dos nossos co-founders, né, com o José Simões ou com o Rui. Então, é um processo que tem aí, no mínimo, 3 etapas, mas em tecnologia eu não posso falar com tanta propriedade. Em dados, tá, isso depende do role. Então, se for Data Analyst ou Data Scientist, a gente tem diferentes cases que a gente pede para a pessoa resolver em casa, tá? Então, a gente dá um tempo, alguns dias na semana, ou mesmo fim de semana, e aí a gente agenda um retorno para apresentar esse case, a gente se aprofunda. Para a gente é muito importante ver a linha de raciocínio da pessoa, não só a capacidade técnica, né, de codar a solução, de cruzar os dados e analisar os dados, mas também a gente avalia bastante a parte de storytelling, a capacidade de extrair insights, gerar recomendações para um tomador de decisão, tá? Então, o case vai ter toda a contextualização, mas essa é uma etapa importante, e tem outras etapas comuns, né? O nosso processo de avaliação de fit cultural e uma entrevista final também com um dos nossos co-founders, tá? Acho que a Laís levantou a mão. Isso. Sim, parabéns pela palestra. A minha dúvida está relacionada com aquele slide do último case que vocês fizeram junto à USP e a outros especialistas. A minha dúvida é quais que são as métricas, né, para vocês determinarem, sei lá, burnout, com um ambiente de trabalho tóxico. Fiquei na dúvida sobre isso, se você puder falar um pouco mais. Claro, excelente pergunta. Ali eu apresentei 5 dimensões, né? Uma das dimensões era burnout, e a gente tem 9 facetas, que a gente chama, né? Então, para cada dimensão, a gente pode ter várias facetas. Eu não vou lembrar aqui de cabeça todas, tá? Para burnout, mas a gente olha, por exemplo, se a pessoa leva trabalho para casa, se ela trabalha horas extras, e a gente tenta quantificar isso também, tá? Quantas horas extras a pessoa costuma fazer. A gente avalia se ela precisa trabalhar em fim de semana, né? A gente avalia se ela considera que consegue cumprir bem prazos de entrega ou se ela perde prazos. Então, nossa, Carlos, eu não posso estar na base de vocês aí, não, hein? Todos esses critérios. Então, se você respondeu sim para todas essas perguntas, o seu risco de burnout provavelmente é alto. Por favor, me acompanhe. Pois a gente está aqui para te ajudar. Mas são algumas dimensões que a gente descobriu junto com os psicometristas da USP, que
são bastante correlacionadas com as pessoas que, de fato, se afastam do trabalho por esse motivo, né? Então, é um instrumento que ajuda a gente a quantificar isso numericamente em um score, então a gente vai pontuando, vai dando pesos a cada uma das perguntas e vai gerando uma quantificação desse risco, tá, Laís? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Acho que eu tenho mais uma, então. Eu queria perguntar como é que vocês lidam sei lá, com falso positivo, sabe? Sei lá, o modelo de vocês diz que aquela pessoa, por exemplo, tende a ser uma pessoa depressiva. Eu queria saber como é que vocês lidam com um falso positivo. Excelente pergunta, Laís. O primeiro passo é a gente nunca supor que aquela predição, aquele resultado de classificação é um resultado definitivo. A gente sabe que todo modelo tem erros, né? Alguns modelos a gente consegue estudar um pouco qual é esse erro, né? Determinar alguns bounds, né, para esse erro. Outros modelos um pouco mais complexos, que não tem tanta análise, a gente precisa validar, né? Então, a gente tem etapas de validação desses modelos em conjuntos de treino, conjuntos de validação, usando técnicas de validação cruzada. Então, são algumas metodologias, né, para avaliação de modelos em Data Science, Machine Learning, em que a gente consegue quantificar um pouco o erro do modelo, né, quando esse modelo é colocado em produção, em teste, no ambiente real. Então, a outra etapa é a forma da gente interpretar esse dado, né? A gente nunca diz que essa pessoa está com depressão, está depressiva, ou não, a gente indica que ela tem uma chance maior do que a média, e a gente tenta sempre relativizar isso, né? Para gerar atenção, mas a palavra final do diagnóstico é sempre, sempre do especialista, né? Os nossos algoritmos não substituem os especialistas, pelo contrário. A nossa intenção é que os nossos algoritmos informem os especialistas para prestar atenção em algo, mas sempre com muita ciência de que esse resultado, esse insight que a gente está passando, tem uma chance dele estar errado, de ser um falso positivo, por exemplo. Então, com esse disclaimer, o profissional ele pode validar ou não aquele resultado, mas se a gente calibra o modelo, né, para ter uma taxa relativamente baixa de falsos positivos, em geral, o modelo vai ser mais útil do que vai atrapalhar o especialista, porque vai chamar bastante a atenção da pessoa, ela vai poder ter conversas mais aprofundadas com o cliente, o paciente, né, durante as sessões. Então, a gente tem visto que é algo que a gente tem esperança que mais ajude do que atrapalha. Se a gente consegue fazer isso, a gente já está feliz, tá? Então, obrigada, de novo. Muito bom. Carlos, muito obrigado, viu, representando o Clara Zen Club. Gostaríamos de agradecer enquanto WTD, equipe organizadora. Pessoal que tem mais dúvida, quiser mandar e-mail, é esse último, né, que é o correto? Sem o .br. Sem .br, exatamente. Isso. Tá bom. Então, muito obrigado, Carlos. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Bom encerramento para vocês. Muito obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Júlio para fazer o encerramento do evento. Muito bem, obrigado. Obrigado, Ian. Vamos fechar aqui o recording.